stage appearances or when he would go on tour, you couldn't help but fall in love with him. O que acontece quando uma simples piada corre terrivelmente mal perante milhares de pessoas? Imagine estar em frente a uma sala de concertos cheia, com as luzes acesas, todos os olhos postos em si, e de repente aperceber-se que a sua divertida brincadeira tomou um rumo completamente inesperado. Foi exatamente isso que aconteceu a Priscilla Presley numa noite inesquecível durante um dos concertos de Elvis. Ela pensou em acrescentar um pouco de diversão juntando-se a ele no palco. Mas Elvis tinha outros planos, transformando o que deveria ser um momento divertido numa memória que ficaria para sempre gravada na mente de todos os que assistissem. Esta noite, vamos levá-lo de volta àquele momento incrível. Um momento cheio de suspense, risos e um pouco de embaraço. Elvis virou o jogo de uma forma que ninguém esperava. E nem vai acreditar como tudo aconteceu. Set, o preparar o cenário. Os concertos de Elvis Presley eram nada mais, nada menos do que eventos eletrizantes. A atmosfera estava cheia de expectativa e, no momento em que pisou o palco, uma onda de excitação percorreu a multidão. O rei do rock and roll sabia como cativar o público. O seu carisma, a sua voz e a sua presença faziam parte da magia que tornava as suas atuações lendárias. Entre as muitas rotinas que os seus fãs passaram a adorar, uma destacou-se como a favorita do público, trazendo mulheres da plateia para o palco para lhes dar um beijo. Foi um gesto lúdico e romântico que emocionou o público de todas as vezes, criando uma sensação de intimidade entre Elvis e os seus fãs apaixonados. Este segmento tornou-se uma das partes mais icônicas dos seus espetáculos ao vivo, acrescentando uma pitada de imprevisibilidade e ligação pessoal que deixou toda a gente a aplaudir e a delirar. Foi durante um desses momentos clássicos que Priscilla Presley decidiu agir. Priscilla, sentindo a necessidade de chamar a atenção de Elvis de uma forma divertida, decidiu participar na diversão. Como Elvis estava a passar mais tempo fora, quer fosse a atuar ou a dedicar-se a outras atividades, Priscilla sentia frequentemente falta da sua atenção. Ela queria fazer algo que não só o surpreendesse, mas que também o lembrasse de que ainda estava ali, à espera e a observar. A ideia de se juntar às mulheres no palco parecia a oportunidade perfeita para dar o seu toque pessoal à rotina noturna de beijos. Ela pensou que seria uma piada leve, um momento divertido que apanharia Elvis desprevenido e, ao mesmo tempo, mostraria o seu lado brincalhão. Com a confiança reforçada pela emoção da ideia, Priscilla decidiu que aquele seria o seu momento. Uma hipótese de ser o centro das atenções ao lado de Elvis, nem que fosse apenas por uns fugazes minutos. Mal sabia ela que o que tinha planeado como uma simples brincadeira se transformaria em breve numa experiência muito mais memorável e embaraçosa do que tinha previsto. 6. O plano de Priscilla. Priscilla Presley não era estranho ao desafio de tentar manter a atenção de Elvis, tanto mais que as exigências da fama e a atração do palco pareciam afastá-lo cada vez mais de casa. Não que Elvis tivesse deixado de se importar com ela, mas sim que a sua carreira de destaque fazia com que Priscilla se sentisse muitas vezes apenas mais uma figura do cenário. Em momentos como estes, sentia a necessidade de se destacar, de fazer algo que fizesse lembrar a Elvis que ela ainda estava ali, tão vibrante e cheia de vida como quando se conheceram. Esta motivação, aliada ao seu espírito brincalhão, foi o que a levou a elaborar um plano para chamar a atenção de Elvis a meio de um dos seus concertos. Ela sabia que não se tratava apenas de fazer as pessoas rir, mas sim de uma forma de se reconectar com Elvis num ambiente onde ele estava realmente no seu elemento. Onde ele estava vivo de uma forma que muitas vezes não estava em casa. Para pregar a partida, Priscilla escolheu uma roupa bem elaborada. Algo que não só a destacasse, mas também criasse um pouco de mistério e drama. Vestia um elegante vestido preto com capuz e um ousado decote nas costas. Uma roupa que era perfeita tanto para se camuflar no início, como para fazer uma revelação dramática depois. De costas, a sua aparência dava a impressão de alguém ousada, possivelmente até escandalosa, especialmente sob os holofotes do programa. Com o cabelo a tapar as alças do vestido, o efeito tornou-se ainda mais pronunciado. À primeira vista, parecia que estava em topless. Este era o elemento surpresa que Priscilla esperava que chamasse a atenção de Elvis imediatamente. Era arriscada, claro, mas isso fazia parte da emoção. Ela sabia que Elvis adorava a espontaneidade e queria dar-lhe, a ele e ao público, algo para recordar. Quando chegou o momento, Priscilla juntou-se à fila de mulheres ansiosas à espera de subir ao palco, com o coração a bater forte de expectativa.
Ela podia ouvir os aplausos da multidão, sentir a adrenalina à medida que cada fã se aproximava para o seu momento com Elvis. Quando chegou a sua vez, Priscila subiu ao palco com confiança, esperando um beijo rápido e descontraído de Elvis e depois regressar ao seu lugar no meio das gargalhadas da plateia. Imaginou a reação de Elvis? Talvez uma gargalhada, um olhar de surpresa e um brilho nos olhos que a fizesse saber que a piada tinha sido bem recebida. Era para acabar numa questão de segundos, uma interrupção divertida à sua rotina habitual, uma forma de lembrar Elvis e todos os outros da ligação única que partilhavam. Mas Priscila mal sabia que Elvis reparara nela imediatamente e que não a deixaria escapar tão facilmente. Esta piada estava prestes a tornar-se um momento muito mais longo e público do que ela alguma vez imaginara. 5. A reação inesperada de Elvis. Quando Elvis reparou em Priscila entre a fila de fãs ansiosos, isso deve tê-lo apanhado de surpresa. Ali estava ela, vestida para impressionar, ao lado de outras mulheres que competiam pela sua atenção. Mas em vez de reagir da forma que Priscila tinha imaginado, surrender, talvez rindo da piada e dando-lhe aquele beijo rápido, Elvis fez uma escolha diferente. Manteve a calma, sem interromper a sua atuação, e continuou a cantar, quase como se ela fosse apenas mais uma fã. Era claro que a reconhecia, mas em vez de facilitar, decidiu prolongar o momento. Elvis, sempre um mestre do espetáculo, viu uma oportunidade de inverter o guião e seguir o seu próprio caminho, deixando Priscila ali, desajeitadamente presa entre a sua própria piada e a realidade da performance. É claro que o público não fazia ideia da tensão lúdica entre o casal, mas Priscila sentiu cada segundo disso enquanto Elvis continuava, aparentemente alheio à sua presença. Desesperada por retomar o controle da situação, Priscila começou a implorar baixinho a Elvis, os seus sussurros nervosos quase abafados pela música e pela multidão animada. "Beija-me, beija-me, para que eu me possa sentar", continuava a dizer, a sua voz traindo a mistura de embaraço e diversão que estava a sentir. Mas Elvis não estava preparado para a deixar escapar. Em vez de atender ao seu pedido, deixou-a à espera, ali parado, continuando a sua canção. Era a sua forma de virar o jogo de forma divertida. Um lembrete súbito, mas poderoso, de quem comandava o palco. Quanto mais tempo ali ficava, mais desconfortável ficava. E deve ter parecido uma eternidade até que Elvis finalmente a reconhecesse de alguma forma significativa. Ele sabia exatamente o que estava a fazer, prolongando o momento, fazendo com que ela sentisse cada centímetro do olhar do público enquanto assistiam perplexos. Já não era apenas uma piada despreocupada, tornou-se um teste de nervos, um momento que mostrou não só o controle de Elvis sobre a performance, mas também a dinâmica complexa da sua relação. Capítulo 4. A reação do público. Enquanto Priscila estava em palco com os holofotes virados para ela e Elvis a continuar a sua música, o público não pôde deixar de reagir ao que viu. Na sua perspectiva, o ousado vestido preto de Priscila, com o seu capuz e costas excepcionalmente decotadas, criava uma grande ilusão. Com o cabelo a cair sobre as alças do vestido, parecia, pelo menos de costas, estar nua da cintura para cima. A multidão soltou um suspiro coletivo, seguido de uma série de curiosos ohs e ars que encheram a sala de concertos. O espetáculo que tinha à sua frente foi inesperado. Não foi apenas um fã aleatório que subiu ao palco, foi uma mulher misteriosa, aparentemente topless, a confrontar ousadamente Elvis Presley. Os sussurros espalharam-se rapidamente pela plateia, e todos os pares de olhos estavam colados ao palco, à espera de ver o que aconteceria a seguir. A tensão era palpável, e cada segundo que passava só aumentava a sensação de admiração e curiosidade entre os fãs. Para Priscilla, o que começou por ser uma tentativa divertida de apanhar o marido desprevenido estava a transformar-se em algo muito diferente. Ouvir as reações da multidão, os suspiros, as gargalhadas, os murmúrios intrigados, só aumentava a sua sensação de desconforto. Podia sentir o público a analisá-la, imaginando quem era aquela mulher e por que estava tão ousadamente perante o rei do rock and roll. A mesma ilusão que a fazia parecer em topless, que originalmente parecia uma parte inteligente da sua brincadeira, deixava-a agora a sentir-se exposta, vulnerável e o centro das atenções. A cada segundo que passava, a emoção inicial desaparecia, substituída por um embaraço que só aumentava à medida que a multidão continuava a reagir. Tentou chamar a atenção de Elvis com apelos sussurrados, mas quanto mais ele a ignorava, mais evidente se tornava que ela não estava no controle daquele momento.
Elvis Era, e pretendia que assim continuasse. À medida que Elvis continuava a sua atuação, aparentemente imperturbável perante a presença dela, a luta de Priscila tornava-se cada vez mais aparente. Os holofotes, brilhantes e implacáveis, faziam com que se sentisse como se estivesse sob uma lente de aumento, com cada movimento observado pelos milhares de fãs presentes. Podia sentir o rosto a corar, o coração a acelerar enquanto tentava, em vão, manter a compostura. Ela continuou a olhar para Elvis, esperando que o espetáculo terminasse depressa. Mas ele estava a gostar muito da situação. Cantou com o mesmo carisma e energia de sempre, com a voz firme, enquanto Priscila ali permanecia, dividida entre o riso e o embaraço. Ela mexeu-se desconfortavelmente, tentando parecer à vontade, mas os seus pedidos sussurrados, beija-me, para que me possa sentar, caíram em ouvidos moucos. Elvis manteve-a sob os holofotes, usando o momento com mestria para criar tensão e garantindo que todos os olhos permaneciam neles. Foi uma prova do seu controle inigualável sobre qualquer palco em que subisse. Este era o seu mundo e... Naquela noite, Priscila estava a aprender o quão poderosa a sua presença podia ser, mesmo quando a brincadeira deveria ser com ele. 3. A grande revelação. Quando a música finalmente chegou ao fim, Elvis parecia pronto para pôr fim à tensão que magistralmente tinha orquestrado. As notas finais ecoaram pelo salão, e a expectativa do público atingiu o auge. Era como se todos naquela sala estivessem a suster a respiração, esperando para ver o que ele faria a seguir. Depois, ao verdadeiro estilo Elvis, virou-se para Priscila com aquele seu famoso sorriso, aquele que poderia encantar um estádio inteiro. Sem perder o ritmo, inclinou-se e deu-lhe um beijo longo e dramático nos lábios. A multidão explodiu em gritos e aplausos, a tensão transformando-se em pura excitação quando o rei reconheceu a mulher misteriosa que os tinha cativado durante toda a atuação. Elvis, sempre dado ao teatro, fez questão de que este não fosse um beijo qualquer. Foi grandioso, cheio de estilo, um gesto que não só reconheceu Priscila, como também deu ao público a recompensa que esperavam. Mas Elvis ainda não tinha terminado. Depois daquele beijo arrebatador, surpreendeu toda a gente, incluindo Priscila, virando-se para o microfone e apresentando-a ao público. Senhoras e senhores, esta é a minha linda esposa Priscila, anunciou, a sua voz ecoando pelo auditório. A reação da multidão foi explosiva, com aplausos e assobios a encher o recinto. Foi uma reviravolta que ninguém esperava, nem mesmo a própria Priscila. Naquele momento, a brincadeira estava completa, mas não da forma como Priscila tinha imaginado. Em vez de permanecer anônima, fazer a sua piada e regressar silenciosamente ao seu lugar, viu-se totalmente revelada sob as luzes brilhantes do palco. Elvis, com o seu talento para criar momentos inesquecíveis, garantiu que ela não fosse apenas parte do espetáculo, mas um dos pontos altos. A reação de Priscila foi um misto de surpresa, embaraço e talvez um toque de diversão relutante. Podia sentir o seu rosto a ficar vermelho enquanto a multidão aplaudia, e o volume da celebração envolvia-a. Os holofotes que pareciam tão fortes momentos antes pareciam agora ainda mais intensos enquanto ela ali estava. Exposta não só aos olhos de milhares, mas agora também apresentada como a mulher de Elvis. Conseguiu sorrir e acenar levemente para o público. Mas tudo o que realmente queria era voltar para o seu lugar o mais rapidamente possível. Virou-se, com movimentos apressados, quase desajeitados, enquanto descia os degraus, sentindo os olhares de todo o local a acompanhar cada passo. O alívio que sentiu quando finalmente chegou ao seu lugar era palpável. Ela pôde finalmente voltar para as sombras, longe do foco intenso dos holofotes. Foi uma noite memorável, repleta de mais embaraços do que ela esperava, mas também um momento que encapsulou na perfeição a natureza imprevisível da vida com Elvis, o rei do rock and roll, um homem que conseguia transformar qualquer momento numa atuação inesquecível. 2. As reflexões de Priscila. No seu livro, Elvis and Me, Priscilla Presley oferece um vislumbre intimista da sua vida com Elvis, incluindo aquela noite inesquecível em palco. Descreve a mistura avassaladora de emoções que sentiu: excitação, nervosismo e, por fim, vergonha, à medida que a sua brincadeira se descontrolava. Conta como a sua piada cuidadosamente planeada rapidamente perdeu o humor pretendido quando Elvis se recusou a participar, preferindo deixá-la abandonada sob os holofotes.
exposta ao momento em que as gargalhadas e os aplausos do público começaram a parecer dirigidos à sua situação e não à sua brincadeira pretendida. O sentimento de vulnerabilidade era inegável, e admite que o que deveria ser uma tentativa divertida e despreocupada de partilhar, um momento com Elvis acabou por deixá-la corada e ansiosa por escapar aos holofotes. As reações entusiasmadas do público, a mudança repentina de foco e a atenção prolongada foram mais do que ela esperava. Este momento em palco foi apenas uma das muitas formas pelas quais Priscila tentou captar a atenção, muitas vezes evasiva, de Elvis. A vida com Elvis não foi fácil. As suas viagens constantes, a sua carreira desafiante e a adoração infinita dos fãs faziam com que Priscila se sentisse muitas vezes marginalizada. Uma reflexão tardia num mundo que girava em torno do rei do rock and roll. No seu livro, ela conta como este tipo de proeza era a sua forma de lembrar Elvis da sua presença, de se destacar no meio do caos da sua vida pública. No entanto, admite que a sua tentativa de se inserir no mundo dele em palco não correu como planeado. Em vez do breve momento de intimidade que esperava, viu-se presa numa situação que era ao mesmo tempo divertida e profundamente humilhante. Foi um lembrete de que Elvis, com o seu carisma e controlo, podia transformar qualquer situação numa performance, uma em que até Priscila tinha de jogar de acordo com as suas regras. Apesar do embaraço, foi uma experiência que ilustrou na perfeição a dinâmica complexa e imprevisível da sua relação, marcada pelo amor, pela brincadeira e pelo desafio constante de estar na órbita de Elvis. Outras tentativas de chamar a atenção de Elvis. Os esforços de Priscilla Presley para manter a atenção de Elvis iam para além das suas brincadeiras. Ela usava frequentemente a sua aparência para se destacar num mundo que estava constantemente a competir pela atenção dele. Com Elvis rodeado de admiradores, quer em digressão ou até mesmo na sua própria casa, Priscila teve de encontrar formas criativas de garantir que se mantinha no centro das atenções. Um desses métodos era através da escolha de roupas. Priscila começou a usar roupas cada vez mais ousadas, experimentando estilos ousados, reveladores e concebidos para causar uma boa impressão. Optou por vestidos curtos de malha, tecidos transparentes e outras peças de roupa que ultrapassavam os limites do que era esperado na época. Ela sabia que a sua aparência era algo que poderia facilmente captar a atenção de Elvis, mesmo no meio do caos da sua fama. Estas roupas não eram apenas sobre moda. Faziam parte da sua estratégia para manter o seu lugar na vida dele. Uma forma de recordar Elvis, e todos os outros, da mulher cativante que estava ao seu lado. Há uma anedota em particular que destaca perfeitamente como a estratégia de Priscila funcionou. Num momento descontraído, Elvis brincava com o pai, Vernon, por ter flertado com uma mulher. À medida que a conversa brincalhona se desenrolava, o olhar de Elvis voltou-se para Priscila e, com um misto de orgulho e aviso, apontou para a sua roupa ousada. Ele comentou: também terá problemas se a sua esposa sair à rua com este visual, deixando claro que as escolhas de moda ousadas de Priscila certamente chamaram a sua atenção. Era exatamente a reação que Priscila esperava. Queria que Elvis reparasse, se lembrasse da sua presença, se orgulhasse dela e talvez até sentisse uma pontada de ciúmes. Nesses momentos, conseguiu não só ser a mulher em segundo plano, como também assumir o centro do palco, lembrando Elvis que ela era alguém que valia a pena observar. Estes esforços, embora por vezes súbitos e outras vezes evidentes, faziam parte da dança contínua da sua relação, com Priscila a encontrar continuamente formas de ser vista num mundo onde a atenção de Elvis era um prêmio muito cobiçado. Esta noite em palco tornou-se um dos momentos mais memoráveis e divertidos na relação complicada e vibrante entre Elvis e Priscila. Foi um reflexo perfeito da dinâmica divertida, mas imprevisível, que partilhavam. Um momento em que a tentativa de Priscila de assumir os holofotes acabou por ser revertida por Elvis, que sabia sempre como dar um espetáculo. Embora tenha sido um momento de embaraço para Priscila, foi também uma gargalhada partilhada, uma história que se tornou parte da história única que construíram juntas. Isto dizia muito sobre o seu amor, que era cheio de surpresas, diversão e momentos em que cada um tentava superar o outro em afeto e atenção. No final do dia, foi uma experiência que não só os aproximou, como também lhes deu uma memória partilhada para recordar, cheia de humor e um lembrete do carisma incomparável de Elvis. São momentos como estes que nos recordam que até lendas como Elvis tinham as suas peculiaridades nas suas relações, as suas próprias formas de provocar e amar uns aos outros perante o mundo. O que acha que Priscila sentiu sob os holofotes?